Olá, bom dia. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista especializada em defesa de autos de infração do ICMS. Bom dia para quem está entrando. Sou professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal. Profissionais que trabalham nessa área precisam muito de cursos de atualização na prática, para poder estar apurando os tributos e cumprindo com as obrigações acessórias. Antes de adentrar no tema muito importante da live de hoje, pessoal que está entrando, bom dia, Gisele, Dinorá, Nayana, Bruno. Pessoal que está entrando, só me confirma se som e imagem tá ok para a gente continuar. Antes da gente continuar e eu falar o tema da live, um lembrete aqui para vocês, para quem quer ser um especialista no regime de substituição tributária do ICMS, na próxima terça-feira, dia 17/8, vai ter o curso de substituição tributária do ICMS com as regras gerais, com base na Lei Complementar 87/96 e com ênfase na legislação do Estado do Rio de Janeiro. Vai ter um aulão de 8 horas na terça. E é como se fosse 2 cursos num só. Vai ter o aulão que seria por videoconferência comigo e mais 15 horas de aulas gravadas do curso dentro da plataforma, fora os exercícios eletrônicos que o aluno disponibiliza. Valeu, Nayara. Ok, som ok. Fora o material dentro da plataforma que o pessoal vai poder aí assistir às aulas quantas vezes quiser durante o prazo de 6 meses. O tema de hoje é muito importante. Eu vou dar uma aula aqui de benefícios fiscais do ICMS, em que vocês têm que ter muito cuidado quando aplicar benefícios fiscais. E vou estar falando especificamente também do benefício de crédito presumido do ICMS voltado para bares, restaurantes e similares, que foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 16 de julho de 2021, a Lei 9.355 de 2021. Então, a gente tem que ter muito cuidado se já pode aplicar o benefício fiscal. Para isso, eu tenho que estar tratando de várias regrinhas. Então, o tema da live será que já pode ser aplicado esse benefício fiscal da Lei 9.355 de 2021, que trata de crédito presumido, que vai resultar numa carga tributária de ICMS bem reduzida aí, que vai resultar numa carga tributária de 3% no fornecimento ou saída de refeições e 4% relativa às demais operações. Pelo que eu estou vendo aqui, a nota vai ser destacada os tributos normais, mas na hora de lançar lá na escrita, quando vai informar o crédito tributário, vai resultar aí numa carga tributária de 3% no fornecimento na saída de refeições ou 4% relativamente às demais operações. Então, para você ter bastante segurança, a partir de quando você vai poder aplicar benefício fiscal, tem que estar por dentro. Tudo começa com a lei maior, que é a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela proíbe a concessão de incentivos unilaterais relativamente ao ICMS. Não pode o Estado, por conta própria, conceder benefícios fiscais. De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, cabe lei complementar trazer as regras nacionais de como os estados e o Distrito Federal têm que conceder benefícios fiscais do ICMS. E essa lei complementar é a Lei Complementar 2475, onde a Lei Complementar 2475 diz que os benefícios fiscais do ICMS serão concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados do Distrito Federal. E para esse convênio, na realidade, ser aprovado, ele tem que ser aprovado por unanimidade. Ou seja, todos os representantes dos estados e do Distrito Federal têm que ir ao CONFAS,
na realidade, aprovar o convênio, o determinado convênio que trata sobre algum benefício fiscal do ICMS. E aí, o que aconteceu a partir da Lei Complementar 2475? Vários estados continuaram concedendo benefícios sem convênios através de lei própria, tornando-se aí numa verdadeira guerra fiscal. E aí, várias leis estaduais que concederam benefícios foram julgadas inconstitucionais através de ação direta de inconstitucionalidade. O STF, ele julgou várias leis estaduais inconstitucionais e numa ação direta de inconstitucionalidade, em regra, os efeitos da decisão é retroativa, é como se aquele benefício não existisse. E aí ia causar insegurança para os contribuintes estabelecidos nos estados que tiveram a lei ali que concedeu o benefício do ICMS julgada inconstitucional. E aí o que aconteceu? Para não causar insegurança para os contribuintes que utilizaram benefícios fiscais nos últimos 5 anos, porque na realidade essas leis estaduais foram julgadas inconstitucionais, e aí tiveram efeitos retroativos, é como se aquele benefício não existisse. E imagine o contribuinte ter que devolver para o seu estado ICMS de 5 anos para trás, porque aquela lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com efeitos retroativos. Daí foi publicada em 2017 a Lei Complementar 160 de 2017 para acabar com essa insegurança jurídica desses contribuintes localizados em estados cujas leis estaduais foram julgadas inconstitucionais porque não atenderam a Lei Complementar 24 do ano de 75. E essa Lei Complementar 160 de 2017 determina que os estados teriam que assinar um convênio e até dezembro de 2017, nesse convênio, trazer as regras de convalidação dos benefícios concedidos sem convênio até agosto de 2017. E aí, pessoal, o que os estados fizeram? Os estados assinaram o convênio ICMS, prestem bem atenção, convênio ICMS 190 de 2017. Esse convênio 190 de 2017, na cláusula 9ª, autorizou os estados a convalidar todos os benefícios que eles concederam até agosto de 2017 sem convênio. E dali por diante, os benefícios fiscais só podem ser concedidos através de convênios, ou seja, todos os representantes dos estados e Distrito Federal têm que ir para o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e esse convênio que tratar sobre benefício fiscal, ele tem que ser autorizado aí por unanimidade. E só que tem um detalhe também. Então, a regra é através do convênio ICMS 190 de 2017, que os estados não podem conceder benefícios através de lei unilateral, tem que ser através do CONFAS, e o convênio que trata sobre benefício fiscal tem que ser, na realidade, aceito aí por unanimidade dos estados, ok? O convênio tem que ser aprovado por unanimidade. Só que tem uma exceção à regra, e aí tem a ver com essa lei de crédito presumido voltado para restaurantes e similares. Se a gente pegar o convênio ICMS 190 de 2017, que regula as regras, como é que os estados e Distrito Federal têm que conceder benefícios fiscais, na cláusula 13ª, trata da cola regional. O que vem a ser a adesão à cola regional? A cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017 diz o seguinte: os estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região
na fórmula das cláusulas 9ª e 10ª enquanto vigente. Então, essa cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017 e o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Complementar 160 de 2017 tratam da cola regional, que vem a ser isso. É que um determinado estado pode copiar um benefício de outra unidade da federação, desde que essa outra unidade da federação esteja na mesma região desse estado. E é o que aconteceu aí com a lei 9.355 de 2021, que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 16/7 de 2021, cujo artigo 1º estabelece o seguinte: fica concedida, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar 160 de 2017 e na cláusula 13ª do convênio ICMS 190, a alíquota de ICMS disposta no artigo 75, inciso 39 do Regulamento de Minas Gerais, que é outra unidade da federação, mas está na mesma região geográfica aí do estado do Rio de Janeiro, nas operações realizadas por bares e restaurantes nos termos dessa lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A pergunta é: já posso aplicar esse benefício? Não. Por quê? Porque a cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017, que traz as regras gerais de benefícios, além de trazer essa cola regional, que é o Estado copiar o mesmo benefício fiscal de outra unidade da federação, desde que essa outra unidade da federação esteja na mesma região, existe o parágrafo 1º da cláusula 3ª desse convênio ICMS 190 de 2017, que trata o seguinte: a cláusula 1ª, o parágrafo 1º, aliás, da cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017. Ele diz o seguinte: o ato de adesão dessa cola regional, né, deve atender às formalidades previstas no inciso 2 da cláusula 2ª desse convênio até o último dia do 3º mês seguinte ao da sua edição. Então, ele está dizendo que o ato de adesão deve atender às formalidades do inciso 2 da cláusula 2ª desse convênio, até o último dia do 3º mês subsequente ao da sua edição. Então, eu vou para o inciso 2 da cláusula 2ª do convênio ICMS 190 de 2017, que diz o seguinte: a cláusula 2ª diz que o Estado tem que efetuar o registro e o depósito na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária da documentação comprovatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso 1 do caput dessa cláusula, inclusive os correspondentes a atos normativos que devem ser publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro tem que depositar no CONFAS o registro desse benefício. E, em regra, quando isso acontece, o Estado, ao meu ver, tem que publicar uma portaria SUT da Superintendência de Tributação, dando publicidade desse depósito, tá? Desse benefício lá no CONFAS, para atender o parágrafo 1º da cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017, como aconteceu com o benefício do Novo Rio Log. O Novo Rio Log, por exemplo, o benefício do ICMS, do Novo Rio Log, voltado para empresas cujo KNAI é de comércio atacadista, e lá também prevê crédito presumido, diferimento do ICMS, alíquota reduzida, o Estado do Rio de Janeiro, ele, na época, publicou uma portaria SUT dando publicidade à realização de registro de depósito no CONFAS para os efeitos da lei do Rio Log e dizendo a partir de que data a lei
que concedeu o benefício no novo Rio Log entraria em vigor. Então, no meu entendimento, não basta só ser publicada lá o benefício fiscal voltados para restaurantes, que é a Lei 9.355 de 2021, em que ele apenas diz que copia, né, na realidade, fica concedido nos termos do convênio ICMS 190 de 2017, todo esse passo a passo que eu mostrei da cláusula 13ª, utilizar o mesmo benefício com a mesma alíquota do ICMS previsto lá no regulamento de Minas Gerais. E daqui a pouco eu vou falar desse benefício. Além do Estado, ao meu ver, ter que publicar uma portaria da Superintendência de Tributação dando publicidade ao depósito desse benefício no CONFAZ, ao meu ver, também teria que publicar um decreto regulamentando essa lei, dizendo passo a passo como o contribuinte aqui no Rio de Janeiro teria que utilizar esse crédito presumido, que vai resultar numa carga tributária de 3% ou de 4%, como ele fez com o novo Rio Log. No novo Rio Log teve a publicação da Lei 9.025 de 2020, a lei do novo Rio Log também foi uma cola regional. O Estado do Rio de Janeiro copiou o mesmo benefício voltado para o setor de comércio atacadista da legislação do Espírito Santo, só que a lei do novo Rio Log, pessoal, ela foi publicada lá em setembro de 2020, para vocês terem uma ideia. A portaria SUT, dando publicidade ao depósito do benefício do novo Rio Log no CONFAZ, foi em novembro de 2020, e na portaria dizia o seguinte: esta portaria dá publicidade à realização no mês de outubro do registro de depósito na Secretaria do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, da documentação comprovatória da Lei 9.025. Se vocês forem lá no site do CONFAZ, no canto esquerdo tem lá depósitos de benefícios, aí tem de cada estado. Se você clicar Rio de Janeiro, tem o depósito desse benefício do novo Rio Log, que é a Lei 9.025, que foi uma cola regional. Então não é um benefício concedido através de convênio, que todos os representantes dos estados e do Distrito Federal vão para o CONFAZ e esse convênio é aprovado por unanimidade. Na realidade, é uma cola regional que é legal, esse tipo de procedimento, consta na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 de 2017, mas tem que seguir todo o trâmite do convênio ICMS 190 de 2017, que é o depósito desse benefício no CONFAZ, tá? E, ao meu ver, o Estado tem que publicar essa portaria dando publicidade e dizendo a partir de que data o contribuinte tem que começar a utilizar o benefício fiscal. E, além disso, no novo Rio Log, por exemplo, o Estado publicou o decreto 47.437 de 2020, regulamentando a Lei 9.025 de 2020, que é o benefício do novo Rio Log, que também traz... ele copiou da legislação do Espírito Santo, que beneficia o setor do comércio atacadista, que é crédito presumido, redução de alíquotas, produtos da cesta básica 7, demais produtos 12, importação de mercadoria e ICMS diferido. Então, voltando para o benefício em questão aqui, que eu vou adentrar agora na legislação do Estado de Minas Gerais, porque o Estado do Rio está copiando o artigo 75, inciso 39 do regulamento do Estado de Minas Gerais, onde diz o seguinte, legislação do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, artigo 75. Fica assegurado crédito presumido até 31 de dezembro de 2032, então o benefício tem uma vigência bem estendida aí, ao estabelecimento classificado no Código 5611-2/01, restaurantes similares,
5611-2/02, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, ou 5611-2/03, lanchonetes, casas de chá, sucos similares. Então são benefício aí. O benefício que eu vou falar a seguir é voltado para esses quinais, que é a classificação nacional aí, dessas atividades específicas que eu disse, observado o disposto no parágrafo 10 desse artigo 75, de modo que a carga tributária, aí vem. Então, artigo 75, fica assegurado a essas empresas que têm esses quinais específicos um crédito presumido, de modo que a carga tributária resulte em 3% no fornecimento ou na saída de refeições e 4% relativamente às demais operações. Eu entendo que, se tratando de crédito presumido, lá no XML da NFCE vai sair com as alíquotas normais, você vai lançar com as alíquotas normais lá no livro de saída, na FD, ICMS e IPI, e na realidade você tem que seguir o anexo 18, parte 2 da resolução Cefaz 720 de 2014, que trata das regras de emissão de documentos fiscais e estruturação de livros. Na realidade, esse benefício só vai ser na escrita, porque você não vai precisar informar ICMS exonerado lá no XML. Eu estou dizendo como será o benefício, porque para mim isso ainda tem que ser regulamentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Estou dizendo a minha experiência de benefícios fiscais por lidar com essa área aí do ICMS, principalmente voltado para benefícios fiscais. Então você vai ter que prestar muita atenção no anexo 18, da parte 2 da resolução 720, quando esse benefício entrar em vigor, como vai lançar esse crédito presumido, tá? Porque a nota vai ser emitida normalmente com as alíquotas normais, mas você tem que fazer o cálculo aí do crédito presumido para resultar, na realidade, lá numa apuração, uma carga tributária aí de 3% no fornecimento ou na saída de refeições e 4% relativamente às demais operações, ok? Tem que atender todas essas regrinhas aí de estruturação com benefícios fiscais de crédito presumido, mas se você for lá no portal da Cefaz do Rio de Janeiro, lá em busca rápida, documentos eletrônicos, tem lá benefícios fiscais. O Estado fez um manual voltados só para benefícios fiscais, vão lá em crédito presumido, que ele coloca exemplos lá, tá? Além disso, se você... Então, a carga tributária é bem pequena mesmo, porque 3% aí em cima do fornecimento aí de refeições, a carga tributária vale a pena, e 4% relativamente às demais operações. E aí diz que tem que obedecer o parágrafo 10 do artigo 75. Aí o parágrafo 10 diz, nas hipóteses dos incisos 18 e 39, que é o caso, inciso 39, o benefício não alcança as operações com isenção integral ou não incidência do imposto, das operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, você vai continuar comprando mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, o imposto vai ser retido com aquela carga tributária lá nas alturas, MVA e tal, como, por exemplo, bebidas, vai continuar tudo antes, como era antes. Você vai ter um imposto retido com a carga tributária de acordo com o PMPF, a pauta fiscal, ou a MVA, se o produto não tiver pauta, se a bebida não tiver pauta fiscal, de acordo com as regras do regime de substituição tributária, porque, de acordo com o regulamento de Minas Gerais, o benefício não alcança as operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, a carga tributária para essas mercadorias para essas mercadorias que vai dar saída aí como substituído, que é o caso de bebidas frias ou quentes, o imposto vai ser retido normalmente, tá? Agora, o que eu entendo que o Estado tem que regulamentar, porque além da portaria SUT
para dar publicidade do depósito desse benefício no CONFAS, o Estado do Rio tem que publicar um decreto regulamentando passo a passo como aplicar esse benefício. Porque tem particularidades aqui no regulamento de Minas Gerais, que, por exemplo, ele diz: o benefício não alcança o imposto calculado pela diferença entre a alíquota interna e interestadual. Pelo que eu vi, isso aqui não é aquele diferencial de alíquotas quando você compra material de uso e consumo de outro estado. Lá no estado de Minas Gerais, aplica-se também a antecipação do ICMS, é como se fosse um diferencial, mas o cálculo é o mesmo do diferencial, mas não se chama diferencial de alíquotas, se chama antecipação do ICMS, quando é compra de mercadoria para comercialização e industrialização. Essa antecipação do ICMS é aplicável para alguns segmentos de mercadorias. Então, daí eu entendo que essa lei de restaurantes, que o Estado do Rio de Janeiro fez essa cola regional, precisa ser regulamentada, porque né, tem coisas ali no regulamento de Minas Gerais que não se aplica à legislação do Rio, como esse caso aí da antecipação, que é a mesma coisa que um diferencial de alíquotas, tá? E aí diz aqui, o benefício, lá na legislação de Minas, o benefício é opcional, fica condicionado ao uso pelo contribuinte de equipamento de cupom fiscal. O Rio de Janeiro, os varejistas nem usam mais equipamento de cupom fiscal. Fica condicionado à inexistência de débitos com a Fazenda Pública Estadual e ao recolhimento desse diferencial, que para mim é a antecipação do ICMS, que é o mesmo cálculo do diferencial de alíquotas quando se compra para uso e consumo de outro estado, mas essa antecipação do ICMS não tem previsão aqui na legislação do Rio de Janeiro. E na legislação lá de Minas diz que a opção pelo crédito presumido será feita pelo contribuinte mediante registro lá no termos de ocorrências. Agora, o que eu vejo aqui, que ficou um buraco nesse benefício, que ele diz: o benefício não alcança as operações sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS. Vai continuar aquela dupla tributação quando o restaurante compra insumos sujeitos ao regime de substituição tributária. Vocês podem até ver vídeos aí no IGTV da própria MG Treinamentos, que eu falo da dupla tributação de restaurantes, porque o restaurante, quando ele compra mercadoria sujeita à substituição tributária, como, por exemplo, o refrigerante, e vai dar saída como refrigerante, beleza, o imposto já foi retido, a NFCE, ele vai emitir com a situação tributária 60, e se for Simples Nacional, CRT1, ele vai usar o CSOSN 500. O problema é quando esse restaurante compra insumos, que esses insumos são sujeitos ao regime de substituição tributária. Todas sabem que o item 23 do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio tem vários produtos alimentícios. Vai, Rita, vai ficar gravada. Tem vários produtos alimentícios sujeitos ao regime de substituição tributária aqui no Rio de Janeiro. Então, se você pegar esse item 23 do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, você vai encontrar lá pote de maionese, creme de leite, condimentos, massas desidratadas, todos sujeitos ao regime de substituição tributária. Só que o restaurante não é que nem o supermercado que vai vender para o seu consumidor final um pote de maionese, e aí não pagaria mais esse ICMS. Ele vai, na realidade, pegar esse pote de maionese e transformar em uma salada. Vai pegar o creme de leite e vai transformar num estrogonofe, ou seja, vai transformar numa refeição essa que não está sujeita ao regime de substituição tributária. E aí, na realidade, não tem previsão na legislação do Rio, e o Rio teria que olhar para isso, para esse setor de restaurante, de lá no regulamento do ICMS, no artigo 38 do livro 2 do regulamento do Rio, tem as hipóteses que não se aplicam ao regime de substituição tributária. Incluir entre essas hipóteses a compra de ingredientes por restaurantes, ingredientes que estejam lá no item 23, que são produtos alimentícios, que sirvam como ingredientes
a serem utilizados para o restaurante na transformação de alimentos que vai sair tributado. Então hoje, se você compra um pó de maionese, você não vai poder dizer para o fornecedor, é para uso e consumo, não aplica a substituição. Não, não é para uso e consumo da empresa. Você tem que dar entrada de compra na realidade para comercialização. Só que vai ser transformado aí em refeição que não está sujeita à substituição tributária. Aí quando compra o pote de maionese, o imposto já foi retido. Quando vai vender a refeição, vai tributar o ICMS sobre a refeição e dentro da refeição está ali a maionese, o creme de leite, o condimento, que o imposto já foi o quê? Retido. E esse restaurante tem o quê? Dupla tributação. Então, beleza, eu estou achando aqui a carga tributária pequena, mas o Estado, se está vendo mesmo, por causa da pandemia, esse setor que foi atingido, que são de restaurantes e similares, a maior carga tributária é essa, esse buraco que fica, tá? Oi Paulinho, beleza, manda um beijo aí para tua mãe, tá? Então, nessas situações que o restaurante compra ingredientes sujeitos à substituição tributária, ele não pode dizer para o fornecedor não me retenha porque é para uso e consumo da própria empresa, e não é. Na realidade, ele vai ter que colocar CEFOP de compra para comercialização e também não pode botar CEFOP de compra para industrialização, porque de acordo com o artigo 5º do regulamento do IPI, que é o decreto 7.212/2010, a transformação de alimentos por bares, restaurantes, lanchonetes, confeitarias e etc. para venda a consumidor, diretamente para consumidor final, não é considerado processo de industrialização. Então, uma situação sui generis. O que é sui generis? Diferente. Então, o restaurante, muitos desses ingredientes estão sujeitos ao regime de substituição tributária, o imposto vem retido desses ingredientes, aí é transformado em refeição e aí tem que pagar de novo o ICMS sobre essa refeição. Então, para mim, há uma dupla tributação aí, aumentando a carga tributária dessas empresas. Há muito tempo atrás, lá no livro 5 do regulamento do ICMS, quando tinha aquela tributação que era sobre a receita, lembram que era 4% sobre a receita bruta lá do restaurante? Tinha um artigo lá que evitava essa dupla tributação, que podia deduzir desses 4% sobre a receita, na realidade, o valor ali das mercadorias compradas que sirvam como ingredientes na transformação de alimentos e que constem lá no item 23 do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS como sujeito à substituição tributária do ICMS. Então, muitas das vezes encarece aí o produto final desse restaurante, dessa lanchonete, dessa confeitaria, porque a maioria dos ingredientes, praticamente 100% ali dos ingredientes que esses estabelecimentos usam para transformar em refeição estão sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS, e aí o ICMS foi retido, tá? E vai ter que pagar ICMS de novo sobre a refeição, porque a refeição não está sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS, tá? Panelas e tal, isso aí é uso e consumo da empresa, tá? Para uso e consumo da empresa. Isso aí é uso e consumo da empresa, ou dependendo do valor, é ativo imobilizado. Ok? Então, gente, isso é o que eu queria passar para vocês, tá? Para não ficar muito longo aqui, cansativo. Cuidado quando vai aplicar. Resumo aí da história. Resumo da história. O seguinte, regra geral, através do convênio ICMS 190 de 2017, os estados só podem conceder benefícios fiscais através de convênio. Todos os estados e o Distrito Federal têm que ir para o CONFAZ, e esse convênio referente ao benefício, ele tem que ser aprovado por unanimidade no CONFAZ. Se não for por unanimidade, não é aplicável a nível nacional.
E existe a segunda hipótese, que é a cola regional, é o Estado copiar o benefício fiscal de outra unidade da federação desde que esteja na sua mesma região, que é o caso desse benefício aí de crédito presumido voltar, que resulta numa carga tributária de 3% ou 4%, previsto no regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, que está na mesma região do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado. Outra coisa também, que depois de o Estado ter que publicar essa portaria SUT, dando publicidade desse benefício no CONFAS, e também publicado o decreto regulamentando da lei, esse benefício tem que ser incluído no Manual de Benefícios Fiscais do Estado, que é o decreto 27.815/2001, que todos sabem que lá está consolidado os benefícios fiscais. E outra, que esse benefício fiscal é voltado, na realidade, para empresas que só pode usar benefício fiscal do Manual de Benefícios Fiscais, empresas, entenda aí, que regime normal de tributação, ou, na realidade, o Simples Nacional Excesso Sublimite, em que o ICMS dele segue a legislação tributária das demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, porque o Manual de Benefícios Fiscais só é aplicável para as empresas CRT 2 e 3. Já não vai valer para as empresas do Simples Nacional CRT1, que são aquelas que já têm o ICMS recolhido lá no Simples Nacional dentro da DAS, que é um regime aí simplificado e favorecido. Vale a pena para quem já está no Simples Nacional, aí você tem que planilhar. Quando o Estado do Rio de Janeiro regulamentar e você planilhar, porque aqui o benefício é voltado para o ICMS, você tem que verificar através de simulador se vale a pena sair do Simples Nacional para aplicar aí esse benefício fiscal, porque tem lá outros tributos, né? Principalmente a contribuição patronal previdenciária, que a carga tributária aí é altíssima sobre a folha. E para quem perguntou, a Juliana perguntou, esse benefício 3% já está em vigor ou temos que aguardar? Juliana, depois que eu terminar aqui a live, essa live vai ficar no IGTV aqui da MG Treinamentos. Quem não segue a MG Treinamentos, vão lá na bio e passe a seguir, porque todas as terças eu estou fazendo lives aí, compartilhando vários conhecimentos com você. Então, Juliana, no meu entendimento ainda não entra em vigor, porque ainda falta ser regulamentado, mas assista a live gravada, que eu trago lá todo o passo a passo como é que seria essa regulamentação por parte do Estado do Rio de Janeiro, ok? Lembrando, gente, na próxima terça-feira, para quem quer se especializar em substituição tributária do ICMS, tem o curso por videoconferência no dia 17/8. É como se fosse 2 cursos num só. Vai ter o aulão por videoconferência comigo e mais 15 horas de aula gravada dentro do site. Então, Paula, isso que a gente precisa de regulamentação do Estado, né? Porque aqui você tem no regulamento de Minas Gerais 4% relativamente às demais operações, que não sejam refeições. Deve ser produtos prontos que o restaurante vende, né? Por exemplo, tem restaurantes que vendem lá sobremesas prontas. De repente, deve ser algum produto que já venha pronto aí, que não foi uma refeição que ele fez. Esse seria meu entendimento. Porque o restaurante ele não vende só refeição. Tem restaurantes que vendem ali produtos que ele compra de terceiros. Tem várias sobremesas ali que são prontas, que ele vende ali para o consumidor. Mas aí teria que a gente verificar melhor
a regulamentação por parte do Estado do Rio de Janeiro, para não ficar aí essa lacuna de dúvidas por parte desse restaurante. O que seria esses 4% relativamente a demais operações que não sejam refeições. São produtos prontos que o restaurante compra de terceiros e revende. Por exemplo, quando você vai lá no caixa de um restaurante, não tem assim aqueles browniezinhos já feitos, aqueles doces já que o restaurante compra para revender, isso aí não foi refeição que ele fez, né? Um produto já pronto. Exatamente. Eu entendo que é material de uso e consumo, tá? Não é para revenda não, é uso e consumo. Canudos, guardanapos, vai lá no site da Cefaz do Rio, você vai lá em serviços ICMS, consultas, pareceres, que tem uma consulta respondida pela Superintendência de Tributação, que todos esses guardanapos, garfinho de plástico, tudo isso é considerado material de uso e consumo por parte do Estado do Rio de Janeiro, tá? Tem lá uma consulta formal respondida pela Superintendência de Tributação do Estado do Rio de Janeiro. Paula, não tem como ver aqui agora, porque vai demorar. Me envia essa pergunta pelo direct aí, que eu te dou o número da consulta. Ou então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o número da consulta abaixo do vídeo dessa live que vai ficar no IGTV. A consulta formal respondida pela Superintendência de Tributação. Tem efeito só para quem faz, mas é interessante que o contribuinte como um todo sabe o pensamento, o entendimento da Superintendência de Tributação do Estado do Rio de Janeiro quando há uma lacuna na legislação do Estado. Então, pessoal, desejo a todos um bom dia. Tá para sair os cursos online por assinatura, é um valor único, tá? Vai ser um valor único, onde vocês vão ter acesso à minha plataforma de curso, com todos os cursos que tem lá, intensivo do ICMS, analista fiscal, assistente fiscal, análise da tributação da importação, Simples Nacional, tem vários cursos lá, tem material didático, exercícios eletrônicos, biblioteca com vídeos explicativos, tá? E é uma assinatura de 12 meses e um valor bem acessível, e vocês vão ficar consultando lá a plataforma e assistir os vídeos quantas vezes quiser. Um bom dia a todos, e eu vou encerrar aqui a live de hoje. Até a próxima terça-feira, vou verificar um tema bastante interessante para vocês.